todas. É com prazer que estamos mais uma vez aqui no templo para juntos fazermos mais escola bíblica dominical. Agradeço a presença dos irmãos que estão no templo e também os que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Deus os abençoe. Convido os irmãos que estão no templo, por gentileza, para ficarmos em pé. E vamos começar com uma oração, pedindo as bênçãos de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, pela saúde, pela proteção, pela noite de descanso e pela oportunidade de estar na tua casa. Pedimos, Pai, pelos irmãos que estão no templo, também os que nos acompanham pelos seus lares, pelas suas casas, para que o Senhor venha nos abençoar esta manhã. Se conosco, Pai, ajuda-nos e fortalece, Pai, o nosso ser, nossa pessoa. Se conosco, Pai, abençoa tudo que será feito essa manhã para a tua glória. Se, Pai, com os músicos, com quem irá pregar, comigo, Pai, para que possamos fazer e que o Senhor se agrade, Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos cantar um hino. Convido as irmãs para cantarmos. Bom dia, irmãos. Cantaremos o hino 443, Eis os Milhões. Cristo Salvador.
Amém, irmãos? Ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica. Se encontra em Jonas, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem suas Bíblias. Jonas, capítulo 1. Amém? Leiamos. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantado com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém? Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, aplica, Pai, a Tua palavra em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, convido o irmão Wesley, por gentileza, chegar aqui à frente. Ele fará uma oração e estaremos nesse momento recolhendo os dízimos e as ofertas. Boa noite, irmãos. Bom dia. Oremos. Santíssimo Deus, Pai amado, é com alegria, Senhor, que estamos aqui em Tua casa, louvando o Teu santo nome, bendizendo ao Senhor. Agradecidos, Pai, por esta manhã maravilhosa, a qual o Senhor nos proporciona, pela segurança, pelo amor, Pai, e pelas Tuas infinitas misericórdias que nos cercam a cada manhã, Pai. Obrigado, Pai, por mais uma vez ter o privilégio de estar em Tua casa. E neste momento, Pai, te peço pelos irmãos que irão ofertar ao Senhor, que irão devolver os seus dízimos, ó Pai. Sabemos que é para mantimento da Tua casa, para crescimento, Pai, expansão dos projetos da igreja, Pai. Tu sabes de todas as coisas e que tenhamos em nosso coração este desejo de fazer com alegria, de ter o compromisso, Pai, fiel, em estar devolvendo, Pai,
tudo aquilo que pertence ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Seja como pregador também desta manhã. Nos capacite, Pai, para também ouvirmos e meditar na Tua santa palavra. Obrigado por tudo. Oramos gratos no nome santo de Jesus. Amém. Convido os irmãos, por gentileza, para cantarmos um cântico. E com este cântico estaremos, como mencionado, recolhendo os dízimos e as ofertas. Entoaremos o cântico Oferta de Amor. Amém, obrigado. Poder sentar, por favor. Com esse louvor terminamos esta parte. E agora eu convido o pastor Rafael a vir à frente,
que trará os avisos e anunciará o pregador. Por favor. Bom dia, irmãos. Para nós uma alegria, uma satisfação podermos adorar esse Deus tão grande e tão tremendo. E como nós acabamos de cantar, que de fato a gente cante, mas também a gente viva o que a gente tem cantado. Não é muito difícil cantar, não é muito difícil expressar verbalmente alguns sentimentos, mas não é tão fácil colocar em prática. Mas que Deus nos ajude, de fato, a viver para a glória do Senhor. Que a nossa vida seja uma oferta viva na presença do nosso Deus. Antes dos avisos, eu quero só comunicar às crianças, tá bom? Que hoje nós iremos dividir apenas as classes das crianças. Adolescentes, jovens, adultos permanecerão aqui no templo, tá bom? Então as crianças do berçário, os cordeirinhos, por favor, esse momento para vocês irem à escola bíblica na classe de vocês. Adolescentes, jovens e adultos permaneçam aqui no templo, tá bom? Enquanto os alunos, as crianças estão indo com as suas professoras, eu já vou pedir a você que, se ainda você não deu um joinha aí no nosso canal, obrigado, irmão Jacques, faça isso, por favor, tá bom? Dê um joinha aí. Esse seu joinha é muito importante para a manutenção do nosso canal no YouTube. O YouTube entende essa interação e faz com que esses vídeos alcancem outras pessoas. E, por gentileza, se você ainda não deixou o seu joinha, faça isso agora mesmo, tá certo? Não esqueçam. E também já peço a você, compartilha, quer seja no Facebook, quer seja no YouTube, para que amigos seus, familiares, tenham acesso a este culto e ouçam a palavra do Senhor. Por gentileza, faz isso para a gente alcançar. Mojan, diminui só um pouquinho, meu irmão, por favor, para a gente alcançar outras pessoas com a transmissão da palavra. Eu quero deixar os nossos avisos, começar por aquele pedido a você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube. Se inscreva, é simples, rápido e barato, tá bom? Você não paga absolutamente nada, mas você ajuda o nosso canal a alcançar outras vidas. Então, se você ainda não é inscrito e nem inscrita, faça isso para que nosso canal tenha outras pessoas tendo acesso a essa mensagem tão poderosa do Evangelho, tá bom? Um outro aviso, peço a oração dos irmãos em favor da irmã Paula, que já está caminhando para o fim da sua gestação. A previsão é até o final desse mês, se Deus assim abençoar. Ore por ela para que tudo transcorra dentro da vontade do nosso Senhor, tá bom? Também peço aos irmãos e lembro do nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. Tem sido abençoador fazer parte desse projeto. A gente traz os nossos donativos, as nossas contribuições, as nossas ofertas, e assim outras famílias têm acesso a alimentos. Pode não parecer, talvez a sua e a minha realidade é que todos os dias, pela graça e misericórdia do Senhor, nós temos o que comer, mas a realidade de outras pessoas não é assim não, tá bom? Então eu peço, por gentileza, traga os seus donativos, faça uma oferta, traga um alimento para que a gente abençoe outras famílias, não esqueçam. Também eu agradeço a Deus pela vida
de irmãos, de amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que estão em outros estados do nosso Brasil. Sintam-se abraçados por nós, é um prazer e uma alegria muito grande tê-los conosco, tá bom? Um outro aviso é a respeito dos nossos missionários. Peço a você que ore por todos eles, contribui, por favor, porque a obra missionária é feita por oração e por contribuição. Há homens de Deus, há mulheres de Deus espalhadas por esse Brasil e mundo afora, transmitindo a palavra do nosso Senhor, atendendo assim e obedecendo ao seu chamado. Então eu peço, contribua financeiramente, ore para que Deus abençoe esses trabalhos, tá bom? Não esqueçam. Um outro aviso é o nosso retiro. Está aumentando, graças a Deus, o número de inscritos. Toda segunda-feira a gente atualiza quantos inscritos nós já temos para o nosso retiro. Lembro aos irmãos, esse retiro vai acontecer do dia 1 a 4 de abril, sendo que dia 2, sexta-feira, é feriado nacional, tá bom? Eu estou dando ênfase a esse feriado porque alguns irmãos não sabiam ou tinham esquecido que na sexta-feira, dia 2, é feriado, tá bom? Então, por favor, participe desse tempo, invista na sua vida, invista na sua alma. O preletor será o pastor Vitor, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Ele já esteve conosco em algumas outras ocasiões aqui em Rondônia e nós fomos grandemente abençoados pela vida do pastor Vitor. O retiro vai acontecer na Chácara Vilela, bem próximo aqui, dentro da cidade, fica a uns 100 metros, mais ou menos, do Parque Ecológico. Nós vamos ter um tempo também para visitar o parque, então participe desse evento que certamente vai ser uma bênção para você. Os valores são: crianças de 0 a 6 anos não pagam, de 7 a 11, R$50, e a partir dos 12, R$90. Você tem um prazo para se inscrever, tendo em vista que essas inscrições são limitadas, então eu peço, agilize por favor a sua inscrição, tenha rapidez para que você não fique fora deste evento, tá bom? As inscrições elas devem ser feitas até o dia 28 de março. Se você fez sua inscrição, mas não efetuou o seu pagamento e outras pessoas fizeram e pagaram, prioridade para quem pagou, tá bom? E aí alguns irmãos têm perguntado: pastor, existe alguma conta para a gente depositar? Tem sim. Hoje à noite eu vou passar, nós temos o irmão Wesley, que é o responsável pelas finanças desse retiro, então nós iremos passar a conta do irmão e você pode entrar em contato diretamente com ele, tá bom? Não esqueçam desse detalhe, por favor. Irmão Wesley é o responsável para receber os pagamentos. Um outro aviso é em relação aos dízimos e ofertas. Nós temos disponibilizado a conta da nossa igreja, caso você prefira e queira depositar os seus dízimos, as suas ofertas, faça isso. Então nós temos a conta da igreja para você ou fazer uma transferência bancária ou um depósito bancário, mas também, se preferir, nós temos um Pix. Está sendo projetado aí, e nós temos 2 chaves. Você escolha qual te interessa, então assim faz a devolução dos seus dízimos e ofertas. O que a gente pede é que você especifique, tá bom? Pastor, eu depositei tanto, é meu dízimo, oferta de missões ou uma oferta para a igreja. Nos mande o comprovante, tá bom? Porque a gente vai registrar isso em livro. Se você usa o envelope, nós iremos anotar no envelope e no momento oportuno iremos ter uma reunião com toda a igreja para prestarmos conta. Eu enfatizo, todos os recursos que entram na igreja são dito aos irmãos onde é investido, o que é comprado, tá bom? A gente tem essa prestação de contas por entendermos que é um dever nosso a transparência com aquilo que não é meu, não é seu, mas é do Senhor, tá bom? E eu agradeço a você que tem ofertado, a você que tem dizimado, mesmo em meio a essa pandemia, pela graça de Deus,
todos os nossos compromissos têm sido mantidos. Então isso é motivo de alegria, tá bom? Os missionários também têm sido assistidos e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Um outro aviso é que final de semana, sexta-feira para sábado, o governador, por meio de um outro decreto, reduziu ainda mais o número de pessoas no templo. Antes era 50%, agora foi para 30%, devido ao alto número, o índice de pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no nosso estado, tá bom? Então, por essa razão, reduziu um pouco mais o número de pessoas que devem estar no templo, mas continue orando para que Deus assim nos abençoe e a gente passe por isso. Dia 1 a 5 de março, nós teremos a nossa Semana Teológica. Já anota aí, para você não perder a Semana Teológica, só que ela será presencialmente, nós não iremos transmitir pelas nossas mídias sociais, tá bom? Então, do dia 1 a 5 de março, nós vamos falar sobre religiões. Vamos falar sobre o catolicismo, adventismo, testemunho de Jeová, maçonaria, todas essas religiões, tá certo? Então desafio você, anota essa data, e você que mora aqui em Porto Velho, não perca, é muito importante esse assunto para os dias que estamos vivendo, tá bom? E na próxima sexta-feira, nós teremos um bate-papo com o Vinícius, eu vou já apresentá-lo aqui, e esse bate-papo, ele terá como tema o chamado ministerial e os desafios do ministério pastoral. Você sabe que existem alguns pais cristãos que morrem de medo se os seus filhos disserem assim: pai, eu vou para o seminário estudar para ser pastor, eu vou para o seminário estudar para ser um missionário ou uma missionária. Tem pais que não querem isso para os filhos, porque parece que na mente deles, dos pais, ser pastor, missionário ou missionária é a pior coisa do planeta. E eu garanto a você, não é não. É uma grande bênção poder servir ao Senhor. Eu digo aos irmãos da nossa igreja, a única profissão, e eu vou colocar como profissão, que prestará contas diante de Deus, somos nós pastores. O médico, o advogado, o juiz, o policial, nenhum deles vão chegar diante de Deus e prestar conta do serviço. Os pastores nós iremos. Então é gratificante. Temos lutas? Claro que temos. Qual é a profissão que não tem luta? Você conhece alguma? Onde tudo é muito fácil, tudo é muito simples? Todas as profissões têm os seus ossos do ofício, mas poder servir ao Senhor é uma grande bênção. Então sexta-feira, e esse bate-papo será transmitido pelo Facebook e YouTube da nossa igreja. Aí você poderá fazer perguntas, questionamentos ao Vinícius, a mim também, que nós teremos alegria em poder responder, tá certo? Então esses, por hora, são os nossos avisos. Peço a você que ore pelos irmãos. A irmã Isis, graças a Deus, recebeu alta, já está em casa, ela vai fazer outros exames, mas desde já eu agradeço a todos vocês que oraram por ela. Continue orando, ore pelo irmão Márcio, é genro do pastor Adonias, ele continua hospitalizado. Ore pelas pessoas que estão infectadas, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão doentes. Não esqueçam de orar por essas pessoas, tá bom? Eu peço encarecidamente. Ontem à noite nós tivemos um tempo muito gostoso em oração, através do aplicativo Meet, e nós entendemos o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 5, verso 13. Na tradução corrigida ele diz: está alguém aflito? É para fazer o quê? Para se desesperar? Para arrancar os cabelos? Não. Se alguém está aflito, ore. Na NVT diz: está alguém passando por dificuldades? Ore. Ore. Eu disse ontem, um dos grandes males da igreja evangélica brasileira é que os crentes ainda não aprenderam a orar. A gente faz da oração algo esporádico, algo quando dá certo, algo quando eu tenho vontade. A oração na vida de um cristão deve ser um alimento diário, assim como a gente se alimenta todos os dias. Então ore, não deixe de orar.
em momentos ruins, em momentos bons, nós somos aconselhados a orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sem mais, eu vou convidar o irmão Vinícius, que irá trazer a mensagem hoje de manhã e hoje à noite também. Ele irá se apresentar. Aqui na igreja, os irmãos que estão nos acompanhando, aqui é farda, viu? Aqui é farda, só prega de azul e de gravata aqui na igreja, viu? Estou brincando, irmãos, aqui foi algo assim que nós não combinamos, mas eu gostei da cor da camisa do Vinícius. O azul é bonito. Eu gostei da sua também. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigado. Graças e paz, igreja. Bom dia a todos. Que privilégio estar aqui com vocês. Confesso que quando estava no interior de Rondônia, já contando os dias para chegar aqui, veio o decreto, eu fiquei, poxa vida. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, cremos que Ele está no controle de tudo e estou aqui com os irmãos com a graça de Deus. Meus irmãos, nesse momento eu queria que vocês pensassem um pouquinho, se colocassem nessa situação que eu vou apresentar para vocês. Imagina só, se Deus chegasse para vocês que moram aqui em Porto Velho, e dissesse claramente: deixa tudo, imagina só, deixa tudo que vocês têm, trabalho, seus estudos, deixa tudo. Sai daqui de Porto Velho e vá para a Coreia do Norte pregar o meu evangelho. A minha pergunta para você: é um país perseguido, é um país que não deixa pregar o evangelho abertamente, igual nós pregamos no nosso dia a dia. Você obedeceria ou você não obedeceria? Você se recusaria a obedecer o chamado do Senhor por medo do que poderia te acontecer? Porque como é um país perseguido, que não aceita pregar o evangelho, você corre o risco de vida. Você corre o risco de perder a sua vida por estar pregando o evangelho. Você obedeceria ou desobedeceria? É uma decisão difícil. Mas por que eu fiz os irmãos a pensar nisso? Porque nós vamos ver agora uma história incrível, uma história muito impactante para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Jonas. Nós vamos ver que é uma história que apresenta a missão de Deus. A missão de Deus no profeta Jonas em julgar um povo ímpio e um povo incrédulo, um povo totalmente debaixo da idolatria, que era o povo de Nínive. Você encontrou? Fique em pé, por gentileza, para estarmos fazendo a leitura. Nós vamos ler até o versículo 5, por esse momento, e depois nós vamos lendo de acordo com o que nós vamos falando nesta manhã. Vamos lá. Amém? Todos acharam? Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 5 apenas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Que o Senhor, Pai, possa nos dar o entendimento nesse momento, possa nos dar, ó Pai, a clareza do que a Tua palavra quer nos dizer nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar direcionando esse momento
está falando aos nossos corações, aquilo que realmente precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos? Então, como eu estava falando para os irmãos, esse livro apresenta a missão de Deus no profeta Jonas, onde Deus claramente fala para Jonas ir até Nínive, anunciar uma palavra de julgamento, deixar uma palavra de julgamento para aquela nação. Então é uma história muito impactante para nós, porque nós vemos que Deus tinha um grande desejo de ir até Nínive, mas Jonas, ele tenta fugir do chamado do Senhor. Mas Deus, em sua graça, ele vai direcionando e conduzindo toda a história. Então nós precisamos aprender sobre essa história. É uma história que vai trazer grandes lições para as nossas vidas. E olhando como o livro todo de Jonas, vemos que Deus tem dois propósitos. Primeiro, é salvar o povo de Nínive, é levar essa palavra de julgamento ao povo de Nínive. E depois, um outro propósito é tratar o coração do profeta Jonas. Nós vamos ver isso a respeito dessas questões. Vamos ver isso no primeiro capítulo. Nós vamos só explorar o primeiro capítulo. Então, nós vamos ver esses dois propósitos muito claramente no livro de Jonas. Acompanhe comigo agora no versículo 1. Nós vamos ver agora a respeito, como eu disse, a missão de Deus no profeta Jonas. E nós vamos ver agora Deus chamando Jonas, como Deus tinha essa missão de levar uma palavra de julgamento até Nínive. Deus, para que essa mensagem chegasse até Nínive, ele estava escolhendo alguém, ele estava chamando, separando alguém, um profeta dele, para estar levando essa palavra até a nação de Nínive. Acompanhe comigo o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Claramente nós vemos aqui, no versículo 1, Deus falando para Jonas: Jonas, vá. Então, nós vemos claramente que Deus está falando para Jonas: Jonas, vá até a cidade de Nínive, já no versículo 2. Mas no versículo 1, nós vemos claramente a iniciativa de Deus em ordenar alguém, em dar uma ordem para o profeta. Olha a ordem que Deus deixa para ele, no versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, como Deus teve essa iniciativa, isso partiu de Deus, era algo que estava no coração de Deus, de estar dando uma ordem a Jonas. Então, em momento algum, nós vemos no versículo 1 que Deus disse que a palavra do Senhor chegou a Jonas, dando uma opção para ele: Jonas, se você quiser ir, você vá, mas se você não quiser ir, não tem problema. Nós não vemos isso no versículo 1. Nós vemos claramente a palavra do Senhor indo até o profeta Jonas com uma ordem muito clara. Então aqui nós vemos Deus chamando Jonas no versículo 1 e no versículo 2. Então Deus deixa uma ordem muito clara, é para ele ir até a grande cidade de Nínive e pregar contra ela. Algumas versões vai dizer que Deus deixou a ordem para Jonas, dizendo para ele ir até Nínive, levar uma palavra de julgamento. E realmente era isso que Deus queria, estava proposto no coração de Deus, em que a cidade de Nínive fosse destruída. Nós vemos isso no capítulo 4. Então nós vamos ver claramente aqui essa ordem que Deus dá para Jonas. E aí na segunda parte do versículo 2, acompanhe comigo. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nós vamos ver claramente, meus irmãos, que Nínive era uma cidade totalmente ímpia e totalmente pagã. Ela estava vivendo em um momento de idolatria.
O momento em que Nínive adorava outros deuses. Nínive não tinha um coração voltado para o Deus Todo-Poderoso, para o Criador. Nínive era uma cidade grande, como deixa bem claro o texto. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Era uma cidade grande em espaço geográfico. Nínive era uma cidade grande em quantidade de pessoas. Jonas capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que havia em Nínive por volta de 120 mil pessoas. Era uma cidade muito grande. E o que Deus estava... Só que essa cidade, estava tudo certo em relação à sua quantidade de pessoas, em o seu poder político, em seu domínio, em seu espaço geográfico. Mas espiritualmente Nínive não estava bem. Porque Deus deixa claramente para Jonas que a maldade, o pecado de Nínive subiu até a presença de Deus, chegou até a presença do Senhor. Deus já não estava mais suportando ver aquela situação em que Nínive estava trocando o Criador por outros deuses falsos. E nós vemos claramente que Deus tinha um propósito para com Nínive: julgar aquela nação, porque estavam fazendo, as suas práticas, melhor dizendo, estavam desagradando a Deus. Então nós vemos claramente Deus chamando Jonas para levar uma palavra de julgamento até a cidade de Nínive, uma cidade totalmente ímpia e incrédula. Agora nós vamos ver a respeito, lá no versículo 3, ainda continuando, a respeito agora de Jonas tentar fugir de Deus. Jonas foge de Deus. No versículo 3, acompanhe comigo. Mas Jonas fugiu do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Meus queridos, a palavra de Deus vai dizer claramente em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Então, tentar fugir de um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, é uma loucura, é uma tolice. Então, Jonas cometeu uma loucura, porque Deus chamou ele. Deus tinha no coração: eu quero levar uma mensagem de julgamento a Nínive, vou chamar Jonas. Só que aí Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor. Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele foi para o outro lado, e para Tarsis. Então, meus queridos, foi uma loucura que Jonas cometeu. Então, no versículo 3, a palavra de Deus vai dizer que Jonas desceu à cidade de Jope, encontrou um navio que ia até a cidade de Tarsis, embarcou, comprou sua passagem para fugir da presença do Senhor. Mas é impossível fugir de um Deus onipresente. E nós vamos ver agora no capítulo 4, como que ocorre, no versículo 4, melhor dizendo, a respeito como foi esse processo de Jonas estar tentando fugir da presença de Deus. O que Deus fez? Porque como Deus tinha uma missão, e se Deus tem uma missão, e se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir no tempo dele. Jó capítulo 42, versículo 2, a palavra de Deus vai dizer que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então o homem não tem a capacidade de frustrar os planos de Deus. E no versículo 4, meus irmãos, acompanhem comigo. Olha o que Deus fez quando Jonas disse não, eu não vou, eu não quero. Olha no versículo 4 do capítulo 1 de Jonas. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então Jonas decidiu fugir da presença de Deus. Mas Deus tinha um propósito, que ele era Jonas, não era outro profeta, para levar a mensagem dele até Nínive. Então Deus fez o quê? Enviou uma tempestade aonde Jonas estava dentro daquele navio.
Então é uma loucura fugir da presença de Deus. É impossível se esconder do Senhor, por mais que o homem tente. Então Deus fez soprar um vento no mar, ficou uma tempestade tão violenta de repente, e o navio estava quase se quebrando. Estava naquele momento de quebra ou não quebra o navio. Agora acompanhe no versículo 5, continuando isso, a respeito de Deus enviando a tempestade. Olha no versículo 5 a reação dos marinheiros em relação àquela tempestade. No versículo 5: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Nós vamos ler somente a primeira parte do versículo 5. Depois nós vamos para a segunda parte. Então os marinheiros ficaram com medo, ficaram aterrorizados naquele momento. Provavelmente, meus irmãos, esses marinheiros eram marinheiros experientes com esse trajeto. Provavelmente, eu não estou afirmando porque o texto não diz, mas é uma hipótese que eu estou levantando aqui. Provavelmente esses marinheiros tinham essa experiência e provavelmente eles nunca tinham visto uma tempestade tão violenta como essa. Eram marinheiros experientes, mas o texto deixa bem claro que eles estavam com medo. Então, diante desse medo, desse pavor que eles estavam diante daquela tempestade, vendo o navio quase se quebrando, é bem provável que não era uma tempestade comum. Não era uma tempestade que apenas veio somente da força da natureza. Mas no versículo 4 nós vemos que foi o próprio Deus que colocou aquela tempestade naquele momento. Para mostrar, com o propósito de mostrar para Jonas que é impossível fugir da presença de Deus, um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por mais, meus irmãos, que se você receber um chamado do Senhor para estar servindo ao Senhor em alguma área da igreja, ou seja, ser missionário de um tempo integral, ou ser um pastor de um tempo integral, não tenta fugir do chamado do Senhor, porque é impossível. Uma hora Deus vai fazer com você a mesma coisa que Deus fez com Jonas. Você está tentando fugir? Tá bom, mas eu tenho uma missão, eu quero te usar a sua vida. Então, aqueles marinheiros ficaram, voltando para o texto, todos com medos, e eles clamavam ao seu próprio Deus, a um Deus pagão, a um Deus ilusório, a um Deus feito por mãos humanas. E a segunda atitude dos marinheiros foi, além de clamar aos deuses deles, eles atiraram as cargas do navio para tornar o navio mais leve. E aqui nós aprendemos uma grande lição com esses marinheiros. Os marinheiros, tendo muito mais temor a deuses falsos do que muitas das vezes nós temos temor ao nosso Deus. Porque claramente nós vemos a atitude deles em estar com devoção, pedindo socorro para aquilo que eles acreditavam, para aqueles deuses que eles acreditavam, e muitas das vezes nós não fazemos a mesma coisa. Tentamos agir com as nossas próprias forças. Os marinheiros, quando viram aquela tempestade, primeira atitude, clamar aos deuses deles. E a segunda atitude, que eles foram tentar fazer algo com a capacidade humana, que é jogar as cargas para fora do navio para que o navio se tornasse mais leve. Infelizmente, nos nossos dias, meus irmãos, acontece muito isso. As pessoas que são devotas a deuses pagãos. E infelizmente, nós estamos ficando para trás em relação a isso. Nós não temos essa mesma devoção. Nós não temos esse mesmo temor diante do Senhor. Muitas das vezes nós não temos essa reverência diante do Senhor, como esses marinheiros tinham com deuses falsos. Continuando ainda, a respeito da fuga de Jonas, Deus enviando a tempestade até onde Jonas estava.
E Jonas, aonde está nessa situação? Cadê Jonas diante dessa tempestade? Acompanhe no versículo 5 a segunda parte. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Então, quando Jonas entra no navio, embarca no navio, paga sua passagem, nós vemos claramente a atitude dele ao chegar naquele navio. Descer lá para baixo, lá no porão, ou ir para a parte de trás do navio, para estar dormindo. Nesse momento, esse sono profundo que Jonas estava, é um sono tão profundo que ele não tinha consciência do que estava acontecendo ali naquele momento. Ele estava num estado tão profundo do seu sono, que ele se esqueceu do mundo exterior. Em nenhum momento nós vemos no texto que Jonas estava preocupado com o que poderia acontecer. Não vemos isso. E esse sono profundo que Jonas estava, é o mesmo sono profundo, é a mesma palavra, essa palavra usada profundamente, ela é a mesma palavra usada para quando Deus fez Adão dormir, para tirar a costela dele para fazer a Eva. É nesse sono profundo, é nesse estado de não estar consciente naquele momento. Mas continuando no versículo 6, já que Jonas não estava tendo a consciência do que estava acontecendo, no versículo 6, acompanhe comigo. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Ele dá uma ordem para Jonas: levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Meus queridos, nós vemos claramente nesse texto que o capitão daquele navio, quando viu Jonas dormindo, pela pergunta que ele faz a Jonas e pela ordem que ele faz a Jonas, ele estava indignado com Jonas naquele momento. É bem provável, se tinha vários passageiros naquele navio, todos estavam com medo, aterrorizados. E Jonas, nem preocupado, nem um pouquinho preocupado. Estava ali com o seu sono profundo, esquecendo o mundo exterior. Mas o capitão daquele navio fala: como você pode ficar aí dormindo? Em outras palavras, será que você não está vendo o que está acontecendo? E aí ele dá uma ordem bem clara: levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Nós vemos a devoção que esse capitão tinha aos deuses, porque ele acredita que Jonas tinha algum Deus, tinha devoção a algum Deus. Então ele pede para Jonas, na verdade ele não pede, ele dá uma ordem para Jonas clamar ao seu Deus, para que naquele momento o seu Deus, Deus de Jonas, lembrasse deles naquela situação. Só que como que Jonas ia clamar ao Senhor para que a tempestade se acalmasse, sendo que ele era o culpado daquela situação? Continuando, meus irmãos, agora nós vamos ver no versículo 7 até o versículo 10, que Jonas é descoberto, a desobediência de Jonas, o pecado de Jonas é descoberto. Continuando no versículo 7, então os marinheiros combinaram entre si, ou começaram a falar entre eles: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Meus irmãos, esse era um costume que eles tinham, de estar ali lançando sortes, era uma espécie de adivinhação para saber quem era o responsável diante daquela situação, ou para o povo de Israel, no caso, lançava sortes para descobrir qual era a vontade de Deus. Já os pagãos eram uma espécie de adivinhação para tentar, nesse contexto, para tentar descobrir quem era o responsável por aquela tempestade. Porque, como eu disse para os irmãos, é bem provável que não era uma tempestade comum que eles tinham visto. Era uma tempestade diferente, porque o mar estava violento, o navio estava se quebrando. Então eles começaram a lançar sortes, e a sorte caiu sobre Jonas.
E aí os marinheiros, no versículo 8, perguntaram para ele. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo pertence? Meus irmãos, os marinheiros fazem 5 perguntas para Jonas. Primeiro, quem é o responsável por isso? Por essa tempestade? Por isso que está nos acontecendo? Qual é a sua profissão? De que você trabalha, em outras palavras? De onde você vem? Qual é a sua profissão? E a que povo você pertence? 5. Então, nesse momento, como eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, eles começaram a perguntar para Jonas. Queridos, e uma lição que nós pegamos aqui, que quando a sorte cai sobre Jonas, é aquilo que eu disse para os irmãos: não tente fugir de um Deus onipresente, que é loucura. É a pior coisa em que nós, seres humanos, tentaremos fazer, que é fugir de Deus. Então, por mais que Jonas tentou, entre aspas, fugir de Deus, não deu certo. Aqui Jonas está sendo revelado, Jonas está sendo descoberto, melhor dizendo. É a mesma coisa que aconteceu com Acã. O pecado de Acã foi descoberto. Então Josué lançando sortes ali, e a sorte caiu sobre a tribo de Acã, e Acã foi descoberto. Não tem como fugir de Deus, é impossível. Jonas pecou contra Deus porque desobedeceu, e agora Deus está aqui mostrando o pecado de Jonas, a desobediência de Jonas. Olha no versículo 9, algo interessante. Quando os marinheiros começam a perguntar para Jonas, enche Jonas de perguntas, ele respondeu, no versículo 9: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Mas no versículo 8, eles fizeram 5 perguntas para Jonas. Jonas responde apenas uma delas. No caso, a pergunta que Jonas respondeu é: a que povo você pertence? Ele não respondeu de que ele trabalhava, Jonas não respondeu de onde que ele vinha, qual era a terra dele, mas a que povo ele pertencia. E aí, continuando no versículo 10, então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Meus irmãos, é loucura fugir de um Deus onipresente. Aqui nesse momento Jonas foi descoberto. Deus, em sua soberania, fez com que os marinheiros descobrissem que Jonas era o responsável por aquela tempestade. Porque, meus irmãos, nós vemos, como nós falamos no início, Deus tinha uma missão. E Jonas tentou frustrar os planos de Deus, mas isso é impossível. Jonas não queria executar a tarefa que Deus tinha dado para ele, tinha ordenado para ele. Então ele preferiu fugir. Mas é impossível. Jonas foi descoberto. Não tem como fugir de Deus. Então nós vemos, em relação à fuga de Jonas, o profeta fujão, que Deus enviou a tempestade e fez com que o pecado dele fosse descoberto. Nós vemos essas 2 questões. Agora, a terceira questão, em relação à fuga de Jonas, os marinheiros buscando uma solução para aquela situação, buscando uma solução para aquela tempestade, para aquele momento que eles estavam. Acompanha comigo no versículo 11, por favor. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então aqui os marinheiros estavam buscando uma solução. Estavam querendo solucionar o problema daquela tempestade, porque o navio poderia se quebrar a qualquer momento. O navio poderia afundar a qualquer momento. Então, a preocupação dos marinheiros naquele momento, após
vê aquela tempestade, após saber que Jonas é o responsável, eles fazem a pergunta para ele, para Jonas: o que nós vamos fazer com você, já que você é o responsável? E Jonas viu que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para fugir de Deus, não tinha mais o que fazer para tentar se esconder de Deus, porque Deus havia chegado até Jonas, porque Deus estava mostrando a desobediência de Jonas. Nesse momento Jonas já não tinha mais saída. E o que Jonas responde para eles no versículo 12? Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas mostra claramente: eu sou o culpado por vocês estarem passando por essa situação. Então nós vimos, meus irmãos, que no versículo 5, na segunda parte do versículo, Jonas não estava nem um pouco preocupado. Mas quando Jonas foi descoberto, o cenário mudou tudo. Porque agora Jonas não tinha mais saída. Jonas falou: e agora? Provavelmente Jonas passava nesse momento pela cabeça de Jonas: o que foi que eu fiz? O que eu tentei fazer? Isso é bem provável, não estou afirmando, é uma possibilidade. Então Jonas fala: foi por minha causa, então me pega e joga no mar. Aí no versículo 13 a palavra de Deus vai dizer o seguinte, acompanhe comigo: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Agora aqueles marinheiros não queriam jogar Jonas no mar, e nós vamos entender depois o porquê. Então, meus irmãos, eles começaram a remar para levar o navio de volta a um local seguro, que é no local seco, na terra. Só que era impossível, porque a tempestade se tornava mais violenta, porque quem estava deixando aquela tempestade, deixando o mar violento, era o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele criou o mar. Jonas deixa claramente: eu sirvo o Deus que fez os céus e a terra, que fez o mar. Então era Deus que estava colocando aquela tempestade, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito de levar a mensagem de julgamento ao povo de Nínive. Por mais que Jonas tentou, por mais que os marinheiros tentaram solucionar o problema daquela tempestade, não conseguiram, porque o mar ficava mais violento, porque Deus não permitiu, porque Deus queria mostrar para Jonas que Jonas estava desobedecendo a Deus, que estava desobedecendo a Ele. E Jonas reconheceu: foi por minha causa. E nesse momento nós vemos claramente que Deus começa a tratar o coração de Jonas. Deus fez com que Jonas reconhecesse que ele errou nesse momento. Foi eu que errei. Não foi culpa de vocês, foi a minha culpa. Então os marinheiros, por mais que eles tentavam, eles não conseguiram. Mas nós vamos ver algo impressionante, algo impactante. A partir do versículo 14, os marinheiros reconhecem a grandeza de Deus. Mas a grandeza de um Deus todo-poderoso, do Deus criador dos céus e da terra. Meus irmãos, acompanhem comigo no versículo 14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos. Em outras palavras, nós te pedimos, nós te rogamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Os marinheiros reconheceram claramente que aquela tempestade foi Deus que tinha enviado. Deus estava agora fazendo, os marinheiros reconhecem que Deus estava executando o plano dele, executando a missão que ele tinha para Jonas. Os marinheiros começaram a entender o agir de Deus naquele momento, porque a primeira reação dos marinheiros, quando Jonas falou: me joga no mar,
eles começaram a remar para que o navio chegasse até um local seguro. Mas depois, a outra atitude deles foi clamar ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus poderoso. Eles clamaram: Senhor, que nós não sejamos ocupados por esse homem, porque o Senhor está fazendo conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. Depois que eles clamaram ao Senhor, no versículo 15, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. E a outra atitude dos marinheiros foi oferecer sacrifícios e fazer votos ao Senhor. No versículo 16, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Meus irmãos, esses marinheiros reconheceram a grandeza do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Mesmo Jonas naquela situação em que ele estava sendo descoberto, onde a desobediência e o pecado dele estava sendo descobertos, ele não queria ser usado por Deus, mas Deus o usou. Deus usou a vida dele, mesmo ele não querendo. Então nós vemos claramente Deus conduzindo toda a história. Deus conduzindo de acordo com os seus propósitos, de acordo com o seu plano. Por mais que Jonas tentou fugir de Deus, por mais que Jonas não queria que aquela mensagem chegasse até o povo de Nínive, Deus agiu conforme o seu propósito, conforme a missão dele. Então nós vimos, meus irmãos, Deus chamando Jonas, Jonas tentando fugir de Deus, e os marinheiros reconhecendo a grandeza de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando Deus tem um propósito, pode levantar os seres humanos que for, ninguém consegue frustrar os planos de Deus. É impossível. Por mais que quando Deus chama um profeta, por mais que Deus chama um servo dele, e esse servo diz não, Deus vai agir conforme os propósitos dele. É impossível fugir de um Deus onipresente. Mas Deus conduziu tudo de acordo com o propósito dele. No versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Meus queridos, os marinheiros jogaram Jonas no mar, como ele tinha dito, com grande temor, com grande medo do Deus de Jonas, do Deus Criador. Através da vida de Jonas, mesmo ele não querendo, mesmo ele não tendo essa intenção no coração dele, os marinheiros reconheceram a grandeza de Deus. Os marinheiros reconheceram o Deus Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, Deus, nós vemos claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas. E quando Ele decide executar um plano que Ele tem em seu coração, nada pode impedir os planos de Deus. Nada. Jonas tentou, não conseguiu. Os marinheiros tentaram dominar a tempestade, não conseguiram. Porque Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é o Criador. Ele domina todas as coisas. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus, para nós concluirmos, Deus claramente tinha uma missão. E Ele estava conduzindo o plano para realizar a missão. No capítulo 4 nós vemos claramente que Jonas fica ali no versículo 17, melhor dizendo. Jonas fica dentro daquele peixe 3 dias e 3 noites, e Jonas faz uma oração. No capítulo 3 nós vemos Deus ainda conduzindo toda a história, e no capítulo 4, Jonas chega a Nínive, por meio daquele grande peixe que Deus tinha colocado. Então, Jonas, mesmo forçado, não querendo, entregou a mensagem de Deus, a mensagem de julgamento. Ele passou correndo em Nínive e falou: 40 dias e 40, daqui 40 dias Nínive será destruída.
Então Jonas estava aguardando a destruição de Nínive. Mas aí o que acontece? Quando o povo ouve essa mensagem, o povo claramente vai clamar a Deus, se volta para Deus. E aí Deus faz o quê? Com sua graça e a sua misericórdia, não destrói Nínive, pelo contrário, salva Nínive. Aí Jonas ficou indignado: mas Senhor, era por isso que eu não queria até Nínive, porque esse povo maldoso, esse povo ímpio, incrédulo, te desagradando, em outras palavras, eu conheço o Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E foi o que aconteceu. Deus iria destruir Nínive, só que quando o povo clamou, Deus salvou aquele povo, aquela nação. E fica uma grande lição para nós. Deus é um Deus missionário. Deus se envolve com a obra. Deus está conduzindo o plano para salvar pessoas. É nítido nós vermos que essa história do profeta Jonas é uma história missionária que o Antigo Testamento nos apresenta. Nós vemos claramente que Deus escolhe um profeta. Ele tenta fugir de Deus. E com essa fuga dele, os marinheiros reconhecem a grandeza do Criador. Então Deus estava conduzindo tudo. E algumas lições práticas para as nossas vidas. Meus irmãos, Deus é soberano na salvação. Ele salva quem Ele quer, no momento que Ele quer e na hora que Ele quer, e não há homem que possa impedir. Segunda questão, Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Por mais que a pessoa não quer, Ele usa. Jonas não queria, mas Deus usou a vida dele. Terceira aplicação para nós: nenhum homem pode frustrar os planos de Deus. Ninguém. Se Deus teve a missão no profeta Jonas de salvar aquele povo, Jonas tentou impedir, mas Deus executou o seu plano. Quarta questão é que se você, meu irmão, minha irmã, entende o chamado do Senhor, seja para trabalhar com crianças, seja para trabalhar com os jovens, seja para estar louvando ao Senhor aqui na frente. Se Deus tem incomodado o seu coração, separando você para uma obra, para que você deixe tudo e vá para outro lugar, servir ao Senhor, vá. Não tenta fugir de Deus, que você vai cometer a mesma loucura que Jonas. É impossível, você pode, por mais que você resista, o Senhor vai executar o plano dele em usar a sua vida no tempo dele. Não tente, porque tudo vai dar errado. Por mais que você vai tentar trilhar um outro caminho, vai dar errado. Então lembra a ilustração que eu fiz no início para os irmãos? É para que os irmãos pensem nisso. É para que os irmãos entendam que quando Deus chama, Deus, Ele vai usar aquela pessoa, por mais que ela tente fugir. Então nós vemos claramente isso, essa linda história que nos traz grandes lições a respeito da missão de Deus no profeta Jonas. O objetivo de Deus em salvar aquela nação aconteceu, e tratar o coração do profeta Jonas aconteceu, porque Deus não falha com os seus planos. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua poderosa palavra. Deus, uma história tão linda, Senhor, uma história tão impactante em que nós estudamos nessa manhã, onde aprendemos, Senhor, claramente e vemos a soberania do Senhor na salvação, em salvar por mais que aquele povo fosse ímpio, pagão, estavam desagradando ao Senhor. O Senhor levou Jonas até lá para pregar contra aquela cidade, contra Nínive. Senhor, e nós cremos claramente, Pai, que o Senhor tem levantado homens e mulheres, Senhor,
para estar anunciando a Tua palavra. Por mais que seja difícil o local, por mais que seja um povo incrédulo, ímpio e pagão, o Senhor tem salvado pessoas. O Senhor tem cumprido a sua missão, Pai. É que em ver pessoas, pecadores, sendo salvas pelo Teu sangue, pelo poder do sangue do Teu Filho. Deus, glorificamos ao Senhor por isso, porque a razão de estarmos aqui é porque o Senhor nos resgatou e nos salvou. Porque o Senhor teve a iniciativa de estar nos salvando e nos libertando do pecado. Nós aprendemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que não falha com os seus planos. Nós aprendemos, Senhor, que o Senhor salva e usa no momento certo e no tempo do Senhor, Pai. E nós entendemos que não adiantamos, Pai, tentar fugir do Senhor, que é impossível. Deus, muito obrigado por essa história, Senhor. Muito obrigado por essas lições que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Rafael. Agradeço, meus irmãos, mais uma vez o apoio de vocês. Confesso que eu me sinto abraçado por vocês. E agradeço as suas orações, as suas contribuições de alguma maneira. Agradeço mesmo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E não falte que hoje à noite nós vamos continuar vendo a respeito da missão de Deus, a respeito de missões, a importância de estarmos nos envolvendo com a obra missionária. Deus abençoe, até mais à noite. Eu estou perguntando do Vinícius qual será o texto que ele pregará à noite. Atos capítulo 1. Então, que Deus abençoe grandemente. Nós louvamos ao Senhor pela palavra. Talvez alguém diga assim, mas que homem, que profeta do coração duro, né? Nós também somos assim. Como é que Jonas conseguiu dormir em meio a uma tempestade? A indiferença espiritual é muito grande. Quando a gente não se importa com os problemas dos outros, quando a gente não se importa com a situação espiritual das pessoas, a gente, ao invés de orar, a gente vai dormir. Imagina vocês, um profeta de Deus, ser repreendido por ímpios, porque foi isso que os marinheiros fizeram. Enquanto os marinheiros clamavam pelo Deus deles, Jonas dormia. E eles então, ou o capitão do navio, acorda Jonas, o chama de dorminhoco e diz: vai orar. Eu agradeço a Deus pela vida do Vinícius, por aquilo que nós ouvimos nessa manhã, e hoje à noite tem mais. Hoje à noite ele irá pregar também sobre missões. Eu agradeço, Vinícius, que Deus te abençoe grandemente, viu? Deus abençoe. Queridos, nós estamos felizes. Eu vou dizer o porquê da nossa felicidade. Quando nós fomos alcançados pela graça do Senhor, olhando para nós mesmos, não havia razão em nós, a não ser na pessoa de Cristo. Se tem algo que nos alegra, é a salvação eterna. E essa salvação, ela vai nos proporcionando momentos bons na vida. E eu quero nessa manhã compartilhar, nós temos feito isso já há muito tempo, orando em favor da Larissa, a Larissa Pardo. Eu creio que quando Deus chama, eu disse para ela, não tem como dar errado. Eu conheço a história de muitos pastores, missionários e missionárias, seminaristas, que foram ao campo, mas que hoje não estão em lugar nenhum. Aí surge uma pergunta: Deus é soberano, nós sabemos disso, como foi pregado, mas será por que esses não continuaram? Eu sei que dá um frio na barriga, Larissa, passar um tempo longe de casa, da família, da igreja, e aí começa um monte de interrogações: será que vai dar certo?
como nós conversamos. Se Deus chamou, não tem como dar errado. E eu vou convidar a Larissa aqui à frente, porque hoje à tarde ela, a irmã Rosália e o Mateus irão já para o Pará, passar um tempo de férias, porque no dia 22, na outra segunda-feira, assim como o Vinícius, a Larissa também, pode chegar aqui, Larissa, ela terá que se apresentar lá no PV. E deixe-me contar como é que funciona. O Palavra da Vida é um seminário, o Vinícius vai trazer mais notícias na sexta-feira no nosso bate-papo. É um seminário teológico muito conceituado no Brasil. Eles têm algumas unidades, uma em Atibaia, São Paulo, uma em Recife e outra em Benevides, no Pará. Em Goiás também, obrigado, Vinícius. Em Goiás e no Rio Grande do Sul, são 5, né? 6. No Paraná. E o Vinícius vai trazer mais informações na sexta-feira. E o Palavra da Vida, ele tem um ministério chamado Projeto Marcos. O que é o Projeto Marcos? É quando um aluno, um membro de igreja, como a Larissa, ela conclui o ensino médio, antes de ingressar na universidade, eles fazem esse treinamento de 1 ano. Por que isso? Eu creio que Deus deu essa visão aos diretores, a alguém do Palavra da Vida, porque o índice de pessoas, de cristãos, jovens, que saem do ensino médio e quando vão para a universidade, se desviam da fé. O número é muito alto, é uma porcentagem assustadora. E sabe o que me chama a atenção? É que quando você vai estudar a religião islâmica, um islâmico, ele entra na universidade islâmico e sai islâmico. Eles passam 4, 5, 6 anos numa universidade, mas eles saem como entraram. E no Brasil é assustador o número de jovens, rapazes e moças, alguns deles criados na igreja, que tiveram bons ensinamentos doutrinários, mas quando chega na universidade, os professores humanistas, com essas teorias malucas, mudam a cabeça deles. É impressionante. Eles passam anos e anos estudando a Bíblia, orando, congregando, mas alguns em poucos meses, tem deles que até no primeiro semestre já abandonam a fé. Então o Projeto Marcos é isso. E a Larissa, ela irá se preparar. E se Deus tiver coisas maiores para Larissa, não adianta fazer igual Jonas, que Deus vai buscar, tá bom? E também com a Larissa, o Mateus Baia, ele vai cursar lá em Benevides. A irmã Jusceia, agora há pouco aqui pelo Facebook, pediu oração por ele. Mateus Baia, ele também passou aqui pela nossa igreja, é um jovem, filho da irmã Jusceia, e eles estão morando no Espírito Santo, e o Mateus estará indo também para o Benevides. Então, para o Palavra da Vida em Benevides. Então, nós vamos fazer uma oração. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, porque nós vamos orar pela Larissa, já pelo Mateus e também pelo Vinícius, que precisa voltar até o dia 24. Dia 24. Dia 25 você tem que se apresentar lá no Palavra da Vida. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela Larissa. Vai dar saudade da família, vai dar saudade da igreja, vai passar pelos perrengues lá dentro, mas se Deus chamou, não tem como dar errado. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai soberano, nós te louvamos, agradecidos por esta manhã tão preciosa que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, quão gostoso é poder te adorar, desfrutar da comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos. Obrigado pela porção da Tua palavra que lemos, que nos desafia, que nos exorta e que ao mesmo tempo nos previne para não cometermos os mesmos erros que Jonas cometeu. Ó Deus, nos alegra, Senhor, saber que a obra não é nossa, mas é Tua, que nós somos apenas instrumentos na Tua mão. Obrigado porque, além de ter nos resgatado das trevas, o Senhor tem levantado rapazes e moças para servirem ao Senhor. Te agradeço pela vida do Vinícius, que está nesse período de estágio, de férias do seminário.
continue o abençoando, o fortalecendo, dando sabedoria e capacidade em seus estudos. Abençoa, ó Deus, toda a direção do Palavra da Vida em todo o Brasil, os alunos, que eles sejam, meu Deus, de fato chamados por Ti e que chegue até o término do seu curso. E aqui nós queremos apresentar ao Senhor a Larissa, que estará indo, meu Deus, para o Projeto Marcos, bem como o Mateus. A nossa oração é que o Senhor, por meio da Tua bondade e misericórdia, os sustente, os guarde, e em meio à saudade, em meio às lutas emocionais e sentimentais que eles terão, que sejam guardados e protegidos pelo Senhor. E não permitas, meu Deus, que nada nem ninguém venha tirar do seu coração, da sua mente, o propósito em Te servir. Obrigado, meu Deus, pela Larissa, por todo esse tempo que ela tem passado conosco. Oramos pela irmã Rosália, pelo Mateus, que mais tarde irão viajar. Leve-os em paz e em segurança, dê a eles um bom tempo de férias e abençoe Vanderlei, que aqui ficará. O Senhor venha guardá-lo e protegê-lo também. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Larissa, que Deus te abençoe. Vou dizer como Deus disse para Abraão: se tu uma benção, tá bom? Que Deus te abençoe, viu? Você quer falar alguma coisa? Fala um pouquinho, só um pouquinho, quer não? Eu não sei porque ela ficou vermelha, rapidinho assim, ó. É branquinha, ficou vermelha muito rápido, a Larissa. Deus abençoe, Larissa. Larissa é aquela que estava nos auxiliando no piano, mas que Deus te abençoe, Larissa. Estaremos orando por você, tá bom? Antes de nós terminarmos, eu quero só relembrá-los, tá certo? Se você ainda não deu o seu joinha, peço perdão a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Tivemos um problema com o programa, por isso estava caindo a conexão, tá bom? Mas que Deus assim abençoe. Hoje à noite, às 19h30, culto de louvor e adoração. O Vinícius será o pregador e vai falar sobre missões, tá bom? Não falte. Você que mora aqui em Porto Velho, venha. Se você não virá, nos acompanhe pelas redes sociais. E o nosso pedido: continuem orando uns pelos outros. Ore pela situação do nosso Brasil. Vamos adotar o que Tiago nos ensinou. Está alguém passando por dificuldades? Ore. Não é para entrar em pânico, não é para se desesperar, mas é para orar, tá bom? Então que Deus assim nos abençoe. Eu quero me despedir desses amigos e irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus abençoe você, dê a você e família um bom almoço, uma boa tarde, mas à noite volte para adorarmos ao nosso Senhor. O domingo é o dia do Senhor. E deixa eu fazer uma correção aqui. Não foi Constantino que mudou o dia da adoração, não, viu? Nós adoramos ao Senhor porque Ele ressuscitou em um domingo, no terceiro dia, como Ele mesmo prometeu. Então nós adoramos ao Senhor no domingo, não foi porque Constantino mudou a data, não. Foi porque o nosso Redentor, Ele ressurgiu num domingo como esse. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. O meu forte abraço, que Deus te abençoe e até a noite, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.